Mateus capítulo 6, o verso 11, diz assim a palavra de Deus: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Amém, irmãos? Vamos ler todos juntos esse texto grande, da palavra de Deus, pouco conhecido. Vamos lá? O pão nosso de cada dia. Amém. Essa é a palavra de Deus, e eu quero pensar um pouco com os irmãos sobre o tema orando como convém. O pão nosso de cada dia. Nós voltamos a um tema que nós trouxemos aqui para os irmãos na primeira parte dessa oração, e hoje eu quero explicar um pouco, com um pouco mais de detalhes, a respeito dessa petição que Jesus nos ensina a fazer a Deus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, semana passada, nós começamos a estudar essa segunda parte do Sermão do Monte, na oração do Pai Nosso, e vimos a respeito dos aspectos mais gerais dessa segunda parte, também fazendo uma ligação com a primeira parte dessa oração. E nós falamos que Jesus, na oração do Pai Nosso, ele cuida de todo ser humano, ou do ser humano como um todo, por completo. Ou seja, Jesus trata do corpo do ser humano e Jesus trata também da alma do ser humano. Nós vimos que Jesus cuida das necessidades espirituais da alma do ser humano, que está do verso 9 até o verso 10, e semana passada vimos que Jesus cuida também das necessidades físicas, necessidades mentais, necessidades emocionais, essas que estão na alma do ser humano. E vamos então começar a ver de forma um pouco mais detalhada todas essas questões, também sobre o corpo, também sobre a alma, a partir do verso 11 e até o verso de número 13. E a expressão de hoje é essa: orando como convém, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Irmãos, quando a gente olha apenas para essa frase da oração de Jesus, é possível que eu e você nós estejamos diante de uma das expressões mais intrigantes de toda a palavra de Deus, mais misteriosas e, acima de tudo, uma das mais significantes dentro dessas palavras de Jesus no Sermão do Monte, na oração do Pai Nosso, e poderíamos dizer de toda a Bíblia Sagrada. E por quê? Por causa das ramificações que essa expressão tem, por causa das variadas aplicações que se pode fazer de forma correta apenas dessa frase. Deixa eu dar um exemplo para você. Essa palavra nosso daria para fazer uns 2 sermões somente com essa palavra, nosso, e explicar para você várias coisas a respeito do pão nosso que Jesus ele trata aqui. Então, essa expressão em especial, ela é muito importante para a vida do crente, para a gente aprender algumas coisas a respeito da nossa vida material, da nossa vida cotidiana, das nossas necessidades básicas. Jesus está falando disso, necessidades de todo e qualquer ser humano e também do crente. Então, nós teríamos muito a falar apenas dessa frase, mas eu quero resumir, pontuar algumas coisas e resumir essa frase em tão somente 3 pontos, de forma prática, rápida para você. E o primeiro é o seguinte: com essa frase, com essa oração, Jesus está nos ensinando a valorizar o necessário. É isso que Jesus está ensinando a mim e a você nessa noite. Orar o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ensina a mim e a você a valorizar aquilo que é necessário para a nossa vida, para a manutenção da vida, para a continuidade da vida do ser humano, como nós vimos aqui no domingo passado. E algo que nós devemos entender aqui, irmãos, em primeiro lugar, é que Deus, ele não prometeu, e a palavra-chave é essa, prometeu. Deus, ele não prometeu uma vida de luxo para quem quer que seja. Você vai olhar para toda a palavra de Deus e você não vai ver essa promessa, Deus prometendo uma vida de luxo para o ser humano, uma vida de fartura exagerada,
Isso não é promessa para cada um de nós. O que é promessa para mim e para você? O suprimento da necessidade. Como já falei, em outro momento eu quero ainda falar sobre isso. De repente, aquilo que eu e você nós enxergamos como uma necessidade, isso para Deus pode não ser necessidade para com as nossas vidas. E nós precisamos e vamos, se Deus assim nos permitir, entender um pouco mais sobre isso. Mas a promessa de Deus em toda a Bíblia Sagrada é a respeito da minha e da sua necessidade, aquilo que é para a manutenção e existência, continuidade da nossa vida aqui nessa terra. Como falamos domingo passado, a nossa vida terrena, ela é muito importante para Deus, tanto que Jesus nos ensina a orar pedindo pão, para que a nossa vida possa continuar sendo mantida, para que eu e você nós continuemos a viver. Essa expressão de Jesus, irmãos, ela nos ensina a observar aquilo que é necessário para a nossa existência, e essa petição, ela não está limitada somente à questão alimentar da vida do ser humano, mas tudo aquilo que rege a nossa vida material, Jesus está nos ensinando a orar, pedindo ao Senhor sobre as nossas necessidades aqui nessa terra. Tudo aquilo que nós precisamos para continuar vivendo e existindo, o incentivo, o ensinamento de Jesus, acima de tudo, primeiramente, é sobre as nossas necessidades. E quando nós pensamos nessa frase, no ensino de Jesus, no espírito da lei, e olhamos, irmãos, para a vida de muitas pessoas, nós percebemos algumas coisas interessantes, como por exemplo, nós vemos muitas pessoas frustradas com Deus. Por quê? Porque pedem coisas além do necessário e não recebem. E as pessoas se frustram por causa disso. Ah não, Deus não ouve a minha oração, Deus está com os seus ouvidos tampados, ou com as suas mãos encolhidas, porque eu pedi isso a Deus e Deus até hoje não deu, e talvez nunca vai dar. Por quê? Aos olhos de Deus pode não ser uma necessidade para a sua vida, aos olhos do Senhor pode ser algo que não é necessário para que você possa continuar vivendo, existindo. Mas muitas pessoas se frustram porque não recebem coisas do Senhor, talvez porque pedem aquilo que não é necessário. E já meditamos aqui sobre os nossos pedidos ao nosso Deus. Na maioria das vezes nós oramos como não convém. Por isso o tema dessas mensagens, orando como convém, para você aprender o que é que Jesus ensina a você a falar com Deus, e depois sim você vai colocando os detalhes da sua vida. Agora, sobre os detalhes, eu vou falar logo mais à frente, mas o resumo é uma só: pode acontecer ou não, porque o incentivo de Jesus é para que eu e você nós possamos orar sobre as nossas necessidades. E normalmente quando isso acontece, quando pessoas se frustram por pedir aquilo que não é necessário, é porque elas estão inconformadas com as suas condições terrenas. Muita gente olha para a sua vida e não se conforma ou não se contenta com aquilo que Deus está dando, com aquilo que Deus está provendo, e então começa a murmurar, começa a reclamar de Deus, falando que Deus não está ouvindo a oração. Por quê? Pode ser porque aquilo que você está insistindo tanto não é algo necessário para a sua existência aqui nessa terra, é algo que não vai fazer falta para você. Muitos reclamam porque não têm o necessário, para sobreviver, mas muitos reclamam porque não têm uma vida de luxo. Quando você vê a maioria das reclamações do povo de Deus, até mesmo, não é porque o básico está faltando, é porque talvez não tenha uma vida exuberante demais, uma vida financeira luxuosa, com muitas regalias, com muitas possibilidades. Normalmente, se você for prestar atenção, é isso que acontece, porque todo santo dia o necessário está lá, o básico está lá, o arroz e feijão está lá, aquilo que a gente precisa como alimento sólido não tem faltado, e a gente reclama por quê?
não é porque não tem o básico, é porque não tem aquilo que talvez não era necessário. Irmãos, essa expressão de Jesus é algo maravilhoso. Se você guiar a sua vida de oração debaixo dessas orientações que nós estamos passando aqui, você vai ter um relacionamento com Deus de forma mais saudável e vai se frustrar menos na sua vida de oração. Vai se frustrar menos na sua vida de oração. Eu gosto muito da expressão, né? Você conhece muito bem. Acontece muito aquela pessoa que está igual gato. O que gato faz? Faz o quê? Come e faz o quê? Ao mesmo tempo. Muitas vezes nós agimos assim para com o nosso Deus. Nós estamos comendo, nós estamos nos alimentando, nós temos o básico para a nossa sobrevivência, para a manutenção da vida, e estamos reclamando. Irmãos, quanta gente que eu me encontro no caminho, que alcançam alguns lugares, algumas coisas, e ficam reclamando sobre aquelas mesmas coisas que alcançaram. Ou seja, viveu a vida, passou a vida correndo atrás de algo. Quando esse algo chega, e que nem era necessário, mas Deus deu, aí começa a reclamar. Isso aqui está tomando muito meu tempo. Isso aqui é trabalhoso demais. Então para que você estava pedindo? Se você vai reclamar logo depois, por que você pede? Não, o Senhor me deu um carro e esse carro agora só vive estragando. O Senhor me deu uma casa e tem que pagar água, energia, tem que fazer um monte de coisa. Para que você estava pedindo então? Irmãos, a vida de oração nossa, sendo guiada pela oração do Pai Nosso como modelo, nós vamos nos frustrar muito menos. E vamos aprender a como colocar a nossa vida diante de Deus. Por quê? Porque essa expressão e as outras, elas nos ajudam a entender que a preocupação de Deus, de Jesus, é com a nossa sobrevivência, acima de tudo e antes de tudo. É com a nossa sobrevivência. Você viu isso aqui no domingo passado. E eu e você, nós precisamos entender que para a nossa sobrevivência, nós precisamos apenas do necessário. Para a sobrevivência, você precisa tão somente do necessário. Se você olhar para a sua vida, você verá que Deus jamais faltou com o necessário. Pastor, mas eu tive que pedir a alguém. Como é que você acha que ia acontecer? O Senhor ia mandar cair do céu lá na sua casa? Pastor, mas eu tive que fazer isso e aquilo, tive que me esforçar demais. Como você acha que isso ia acontecer? Mas se você for sincero e olhar para a sua vida, você vai ver que o necessário sempre esteve lá. De alguma forma ou de outra, o necessário sempre esteve lá. Salmo 37, o verso 25, você tem a confirmação disso. O salmista diz: fui moço e agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, ou a sua descendência mendigar o pão. O salmista está no fim da sua vida, olhando para trás, falando a respeito de si mesmo. Nunca vi isso acontecer. E nós temos a confirmação daquilo que é necessário. Ou seja, irmãos, o que é para suprir a necessidade, nós podemos ter e temos muitas garantias na palavra de Deus de que isso não vai faltar. Agora, aquilo que não é para suprir uma necessidade, pode acontecer ou não. E isso deve ficar muito claro. Pode acontecer ou não. E você deve entender uma coisa: não é que seja proibido pedir algo além do necessário. Não é. Como falei, a oração do Pai Nosso, ela vai guiando a nossa oração e nós vamos colocando os detalhes. E como eu falei, os detalhes, eles podem acontecer. Deus pode dar. E Deus também pode não dar. E nós devemos entender isso. Segundo, orar, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, significa que Deus, Ele quer que nós nos relacionemos com Ele diariamente. Deus quer que falemos com Ele diariamente. Está escrito isso aí nessa oração. Se olharmos para a Bíblia toda,
principalmente para partes em que foram escritas depois disso aqui, você vai ver Paulo, por exemplo, falando isso: orai sem cessar, falando que nós devemos colocar a nossa vida diante de Deus, falar com Deus, colocar sobre Ele todas as nossas angústias, toda a nossa ansiedade, todas as nossas dificuldades, falar com Ele com ação de graça, com súplica. Você vai ver lugares adiante no Novo Testamento, desse texto, mostrando essa realidade, que eu e você, nós devemos falar com Deus diariamente. Agora, irmãos, o que é que nós temos aqui? Você pode ver que antes disso, Deus já se preocupava com o nosso dia a dia, com o seu relacionamento diário com Ele. E nessa oração nós temos a confirmação disso. Como já disse, essa expressão, sendo observada com cuidado, com detalhes, é possível perceber muitas coisas. Veja só: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O final dessa frase, cada dia dá-nos hoje, irmãos, isso aqui é algo, sabe, muito abrangente para a vida do crente. Mas o que eu quero frisar é isso: com essa fala, Jesus deseja que você fale com Deus diariamente, porque o entendimento mais natural dessa oração, nesse pedido, é que todo dia nós devemos pedir aquilo que é necessário. Todo dia nós devemos falar com Deus sobre a nossa vida. E o pão aqui significa aquilo que é básico, significa aquilo que sem isso o ser humano sequer existe. E eu quero colocar aqui sobre os detalhes da nossa vida. Se Deus está interessado naquilo que é básico, eu tenho absolutamente certeza que Ele também está interessado sobre os detalhes. Mas isso não muda o que eu falei no início, sobre os detalhes pode acontecer ou não. E eu quero mostrar isso de forma mais clara para você. Mateus capítulo 6, o verso 8, que nós já meditamos aqui no passado, traz um ponto muito interessante dentro disso. Porque, irmãos, existe uma crença que diz o seguinte: Deus já não conhece todas as minhas necessidades? Por que é que eu preciso falar com Ele todo dia, pedindo aquilo que é necessidade, pedindo aquilo que é básico, pedindo aquilo que aos nossos olhos seria natural? Ah não, eu vou acordar de manhã, vou tomar um café, meio-dia vou almoçar, depois vou comer um lanche e depois vou jantar. Isso aos olhos meus e aos seus é algo natural. Você já acorda com a certeza que vai fazer isso durante o seu dia. Por que é que a palavra de Deus insiste que dia após dia eu preciso pedir aquilo que é básico, que é natural? Aí esse texto que nós já estudamos aqui, diz o seguinte, Mateus 6,8, não sejam portanto como eles, está falando dos hipócritas, dos escribas e fariseus, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Então muitos olham para esse texto e dizem, não, eu não preciso falar com Deus diariamente a respeito das minhas necessidades. Então, irmãos, a questão é o seguinte: por quê? Por que que mesmo Deus sabendo daquilo que é básico, você precisa falar com Ele? Um motivo muito simples. Porque, irmãos, nós devemos tratar a oração no seu significado máximo, pleno, que é aquilo que eu tenho procurado explicar para os irmãos aqui ao longo de muitas mensagens, falando de uma vida de oração. Muita gente trata a oração como uma forma de receber algum tipo de poder sobrenatural, ou de ver alguma coisa, sabe, sobrenatural demais acontecendo. Já meditamos aqui, prova disso, que tem um jargão dentro da igreja: muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Uma das maiores mentiras que já se falaram dentro de uma igreja evangélica. Oração não é para isso. Oração é, acima de tudo e antes de tudo, é para outras coisas. Mas acima de tudo e antes de tudo, ela deve ser tratada como algo que
mantém o meu e o seu relacionamento com Deus. Porque você já aprendeu que oração é uma conversa, é você falando com Deus, sobre o que, pastor? Sobre qualquer coisa que você quiser, sobre coisas básicas, naturais da sua vida, sobre coisas problemáticas da sua vida, sobre coisas bobas da nossa vida. Podemos falar com Deus aquilo que eu e você quisermos, mas a oração é esse caminho. Devemos fazer essas perguntas: por que eu devo falar com Deus todo dia? Não é porque Deus não saiba de todas essas coisas, mas é porque a oração, ela mantém um relacionamento com Deus. O Senhor já sabe muito bem, mesmo assim eu preciso me relacionar com Ele, eu preciso falar dessas coisas com Ele. A oração de Jesus nos ensina isso, e isso é dia após dia, manter um relacionamento de pai e filho. Você já aprendeu qual é o relacionamento seu com Deus? É de pai e filho. Pai e filho conversa. Agora você que é pai, você sabe de muitas coisas que o seu filho precisa, e mesmo assim ele fala disso com você, você fala disso com ele. Isso é relacionamento. Deus também deseja isso de mim e de você, e todo santo dia. Ou seja, irmãos, o valor máximo da oração é que ela nos deixa conectados com o nosso Criador. O valor máximo da oração é que ela nos deixa conectados com o nosso Pai Celestial, com o Salvador do mundo. Irmão, já parou para pensar que coisa maravilhosa? Um Deus que não necessita de absolutamente nada, Ele deseja que eu e você nos relacionamos com Ele diariamente. Esse é o poder da oração. Não é fazer algo sobrenatural demais para você, mas é manter você conectado com o Criador do universo. Esse é o poder da oração. Aí você pode falar: quanto mais oração, mais relacionamento com Deus. Pouca oração, pouco relacionamento com Deus. Essa seria a frase correta, o jargão correto da igreja evangélica. Oração. Deixa eu exemplificar isso para você de uma forma bem tranquila. Relacionamento de pai e filho. Algumas semanas atrás eu falei para o Isaías Neto que ele vai andar de avião o ano que vem. E o Isaías Neto é apaixonado por avião. Muito. Depois disso, todo dia, desde quando ele começou a dormir sozinho, eu deito com ele e fico com ele na cama dele até ele dormir, todo dia. E depois que eu falei isso para ele, que ele iria andar de avião, a gente deita, aí ele vira para o lado para dormir, e eu fico quietinho, depois ele vira para mim e fala: ô papai. Aí o que foi, meu filho? Avião. Aí eu: tá bom, isso, o bebê vai andar de avião. Aí ele vira para o lado, fica um pouquinho, segundos depois ele: ô papai, o que foi, meu filho? Avião. Aí eu: isso, o bebê vai andar de avião, agora vamos dormir. Aí ele vira, segundos depois: ô papai, fala, meu filho. Avião. Tá bom, meu filho, vamos dormir, fica quietinho. Para dormir tem que ficar o quê? Aí ele fala: quietinho. Aí eu: isso, então fica quietinho para dormir. Aí ele vira para o lado, segundos depois: ô papai, fala, meu filho. Avião. Irmãos, depois do segundo dia, isso é todo dia, todo dia. Depois do segundo dia, eu já sabia o que ele iria falar. Mas deixa eu te confessar uma coisa. Dava vontade de ouvir ele falar, porque era bonitinho demais. E eu ficava ali quietinho, esperando o momento que ele iria virar de novo, olhar para mim: ô papai. Eu: o que foi, meu filho? Avião. Irmãos, relacionamento. Eu já sabia o que ele iria dizer. Eu já sei qual é o anseio do coraçãozinho dele, é andar de avião. Mesmo assim, ele fala, ele expressa, ele coloca diante do Pai. É esse o relacionamento que Jesus nos ensina a manter com Deus, quando diz: o pão nosso de todo dia, Senhor, me dá hoje. Relacionamento com Deus, oração.
Lucas capítulo 12 diz, o verso 7, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, todos contados. Não temam, vocês valem mais do que muitos pardais. Irmãos, esse texto me faz entender que se Deus se importa com algo como cabelo, e com todos eles, Deus se importa com cada detalhe da sua vida, com cada detalhe, com as necessidades em primeiro lugar, e com cada detalhe da sua vida. Portanto, o que é que você pode colocar diante de Deus em oração? Tudo, tudo. Mas você deve ter a maturidade. Aquilo que não é para suprir uma necessidade, pode acontecer ou não. Pode acontecer ou não. Deus deseja se relacionar com você, ouvir você diariamente. Diariamente. Terceiro, Deus quer que exercemos a nossa dependência nele. Orar, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, é exercer a nossa dependência de Deus e deixar claro que Deus é o Senhor de toda a nossa vida. Falamos aqui a respeito de Maria Madalena, ela entendeu isso. Com a oração de Jesus, ele também está nos ensinando a mesma coisa. Quando você ora, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus quer que eu e você exerçamos a nossa dependência dele. E ele está falando, vocês dependem de mim. E vocês devem exercer essa dependência. Fazer essa oração, irmãos, é entender algo muito importante para a sua caminhada cristã, no nome de Jesus, entenda isso. Qual é a coisa importante? Se Deus não permitir, nada acontece, nada, absolutamente nada. Ou, que seria a mesma coisa, as coisas só acontecem se Deus permitir. Se você não levar nada hoje para a sua casa, leve isso. O crente deve ter a compreensão de que se Deus não permitir, nada acontece, absolutamente nada. Como eu falei, irmãos, qual que é o perigo do ser humano? É porque nós vivemos uma vida natural demais, corriqueira demais, acreditando que nós vamos acordar de manhã e vamos estar vivos para deitar à noite e dormir, que a gente esquece de coisas como essa. Que se não for pela permissão, vontade de Deus, nada na nossa vida e no mundo inteiro acontece. Porque, irmãos, pedir o pão nosso de cada dia, traz essa visão para mim e para você acerca de Deus. É Deus quem está dominando e governando tudo. Por quê, irmãos? Se Deus não quisesse, irmãos, nenhuma plantação dessa em volta da nossa cidade teria colheita, nenhuma. Se Deus não quisesse, essa chuva que está caindo e dando aí um ar de refresco, não iria cair. Ontem eu vim de Goiânia e chuva de lá aqui, que maravilha, irmãos, bênção de Deus. E você pensa, se não fosse a permissão de Deus, essa chuva não estava caindo. Nós achamos de uma forma natural que o alimento vai chegar à nossa mesa. Eu e você precisamos entender que se chega, é porque Deus permite que chegue. Então, pedir o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ensina eu e você dependermos do Senhor, e entendermos que todo dia nós dependemos da permissão dEle, da graça dEle, do amor dEle para com as nossas vidas, para coisas tão simples como nos alimentar, coisas tão simples como acordar de manhã, tomar um banho e sair para o trabalho. Você não acredita ou sequer pensa que algo pode acontecer com você do caminho de casa para o trabalho. Você acha que vai sair de casa e vai chegar no trabalho e acha que isso é normal. Não, Deus está com a sua mão de poder sobre você, te sustentando, te guardando durante todo o tempo, todo instante. Por quê?
porque Deus olha para a nossa vida todo dia e o dia inteiro. Por isso a oração de Jesus nos ensinando a orar como convém. Então, irmãos, orar pedindo pelo pão de cada dia é reconhecer que a nossa vida está inteiramente nas mãos de Deus, inteiramente. Se você faz essa oração com esse entendimento, você entende que a sua vida inteira está nas mãos de Deus e que tudo só acontece por causa da permissão de Deus. Enquanto muitas pessoas vivem como se fossem autossuficientes, e infelizmente isso não acontece só com o homem natural, existem muitos crentes vivendo assim, como que se fosse loucura depender de alguém. Já viu pessoas envergonhadas por depender de outras pessoas? Muitas agem da mesma forma para com Deus. Enquanto muitos vivem assim, os discípulos de Jesus, ele entende que não poderia viver um dia sequer, se não fosse a mão poderosa de Deus sobre a vida dele. Nós entendemos isso, irmãos. Estamos aprendendo no Sermão do Monte quem é o discípulo verdadeiro. O discípulo verdadeiro entende que não pode passar um dia sequer sem a mão de Deus sobre a sua vida. Termino citando Martyn Lloyd-Jones, que ele diz o seguinte, abre aspas: é excelente medida, ao menos uma vez por dia, embora quanto mais frequentemente melhor, nos recordarmos que o nosso tempo, a nossa saúde e a nossa própria existência estão todos nas mãos do Senhor. Traduzindo, se todo dia você entender que todo o seu dia está nas mãos de Deus, você está exercendo a sua vida cristã de forma excelente. E ele termina: todas as coisas que carecemos só podem vir até nós da parte de Deus, e dependemos de sua graça e misericórdia para recebermos. Tudo que você recebe só pode vir de Deus, e você só recebe por causa da graça e por causa das misericórdias dele, que se renovam quantos dias? Em quais dias que a graça e a misericórdia de Deus se renovam? Cada manhã, é todo dia. Você percebe que o relacionamento de Deus para com você é diário, e o seu para com Deus também precisa ser diário. Orar pedindo o pão de cada dia é orar dizendo: Senhor, sem o Senhor eu não sou nada, como Jesus ensina em uma outra oração. E também não posso ter absolutamente nada. Dependência de Deus. Faça essa oração com esse entendimento. Faça as suas orações com esse entendimento. Senhor, eu estou orando e pedindo isso ao Senhor, porque eu dependo do Senhor. Se não for a tua vontade, nada acontece na minha vida. Duas coisas para você praticar. Primeiro, simples, fale com Deus diariamente. É simples, irmão. Fale com Deus todo dia. Esse é o desejo dele. Não importa aquilo que você for colocar diante de Deus, mas fale com Deus constantemente. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Deus deseja se relacionar com você. E segundo, seja grato a Deus por tudo, porque tudo vem dele. Se você tem muito, seja grato a Deus pelo muito que você tem. Foi Deus quem te deu. Seja grato pelo pouco, se você tem pouco. Foi Deus quem te deu. Agora, assim como o salmista, eu tenho certeza que você pode agradecer a Deus por aquilo que você tem e dizer que está alegre, porque até aqui o Senhor tem ajudado. Amém, meus irmãos? A nossa vida toda é guiada pelo Senhor, e que você possa entender isso todos os dias da sua vida.
e no nome de Jesus não passar um dia sequer sem o entendimento que tudo para você Deus trata desse jeito, é a cada dia. O pão nosso é a cada dia, a vida nossa é a cada dia, tudo aquilo que nós temos na nossa vida, o Senhor nos dá a cada dia, a cada dia. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Vamos ficar em pé?